Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. A gente está com o nosso amigo aqui, o professor Renato Giannini Ribeiro, filósofo, ex-ministro da Educação. Tudo bem, Renato? Bem-vindo. Boa noite, tudo bem a vocês? Que pena que não encontrei presencialmente o Alfredo, que é um querido amigo, fez o doutorado comigo, e, enfim, a gente sempre conversa, e não sei se vocês sabem, há uns anos atrás, no segundo ano do mandato do Bolsonaro, nós fizemos um pedido ao Supremo Tribunal Federal para declarar a interdição do Bolsonaro por incapacidade mental, uma coisa do gênero. Vocês sabem que existe essa figura jurídica, acho que não chama mais interdição, mas quando uma pessoa é incapaz de cuidar das próprias coisas, você pode estabelecer que ela não poderá vender, não poderá cuidar das coisas. Então, nós queríamos aplicar essa figura jurídica ao Bolsonaro, e nós entramos no Supremo com isso. Infelizmente, o Supremo não deu andamento, né? Nós achávamos que era uma forma de tirá-lo sem ser pelo impeachment, porque o impeachment é por causa de um crime que a pessoa cometeu. E nós estamos alegando que ele seria, no limite, inimputável. Mas, inimputável, ele não seria punido, mas também ele não poderia governar, né, o país. Enfim. Agora, Renato, depois dessa tentativa dele de destruir a tornozeleira com uma solda, né? A gente vê que realmente ele nunca bateu bem da bola mesmo, né? Bom, boa noite, Henrique também. Aqui a luz não está muito boa, mas vamos ter que ficar desse jeito mesmo. Agora, deixa eu só aproveitar, além de cumprimentar também o Henrique, Miguel, mas comentar essa notícia do general Heleno, que me chamou muita atenção. Pois é. De repente, 7 anos depois, ele vem nos dizer que está com Alzheimer, né? Então, é uma coisa muito estranha. Se isso for verdade, quer dizer que ele exerceu o cargo ministerial durante anos, sendo uma pessoa que estava já num quadro de demência. E mais ainda, há outra coisa meio absurda, que se ele tivesse demência mesmo, ele seria inimputável. Não poderia ter governado, não poderia ter sido ministro, mas também não seria punido porque seria um demente. Vejam só que absurdo que essa gente nos revela, né? Mas o mais absurdo é você pensar que uma pessoa pode ter sido ministro de uma pasta importante para a segurança nacional, não estando em condições mentais de tomar decisões, né? E dizer isso, de repente, com a maior cara lavada, depois de anos, né, nessa situação. Verdade, se não for mentira também. Né? Renato, um comentário bonitinho aqui para você, ó, da Maria Lúcia. Ó. Fique tranquilo, Renato, a luz está boa, ela vem de dentro. Ai, que linda. Obrigado, Maria Lúcia. É isso aí. Renato, a gente está acompanhando aqui também essa coisa da anistia, porque os bolsonaristas ficaram desesperados, né, com a prisão do Bolsonaro, ficaram muito desorientados, né, porque teve a prisão preventiva e eles começaram a falar que era injusta, que não podia prender preventivamente. Aí apareceu o vídeo do Bolsonaro tentando queimar a tornozeleira com a solda, eles ficaram sem ter o que comentar. Né? No dia seguinte teve a prisão definitiva, que aí fica mais difícil comentar ainda, porque a prisão agora não é prisão cautelar, né? Prisão definitiva, foi condenado. E aí eles partiram para prometer para a base deles que eles iriam discutir a anistia. Aí não veio anistia. Hoje, no Congresso Nacional, eles não têm essa maioria para formar. A gente já ouviu aqui o Gustavo Gaia, vamos ouvir um pouquinho o Zucco. O Zucco também está na liderança desse processo. Vamos ouvir um pouquinho só para ver o que eles estão falando lá para a base deles. Coloca, por favor, aí, Gui, o Zucco. Pessoal, estamos aqui na Câmara e muita gente perguntando, né, sobre os próximos passos. Hoje mesmo a gente aprovou alguns projetos importantes no agro, mas confesso para vocês que a gente está focado em avançar na pauta da anistia. Enquanto a gente vê aí pessoas inocentes presas, a gente vê tanto corrupto, tanto marginal, tanto traficante solto, inclusive por essas pessoas que hoje julgam, né, o presidente Bolsonaro, agora, general Heleno, general Paulo Sérgio.
É surreal o que a gente está vivendo, mas estamos na luta, estamos conversando com os presidentes das casas para que eles entendam que não cabe a eles, né, o resultado da votação. Cabe a eles colocarem em pauta para que a gente possa, nos 513 deputados e 81 senadores, enxergar o que é a realidade. E a realidade é justiça. Zé Dirceu, Delúbio, Sérgio Cabral, tanta gente solta, enquanto isso, pessoas de princípios e valores que estão sendo presos injustamente. Enfim, estamos atentos e a gente vai mantendo sempre vocês informados. Vambora. A gente está fazendo o que é certo e não o que é fácil. E o dia também foi um dia de importante vitória para o agro. A gente aprovou 2 pareceres importantes. Primeiro, protege os produtores. Tá bom. Já estão mudando de assunto agora. É bom que a gente comece a falar do agro, né? Pelo menos esquece. Mas qual é a sua opinião, Renato? O jeito é absolutamente repugnante. Ele é um cara repugnante. As coisas que ele fala é um troço inacreditável, bicho. Mas estão tentando enrolar, hein, Renato? Eles não, essa pauta da anistia, pelo jeito, porque havia uma expectativa ontem. A gente está acompanhando aqui. Ontem a gente anunciou aqui a prisão definitiva do Bolsonaro, de todo mundo, e a gente acompanhou eles falando, não, eles se reuniram, né? Eles fizeram um videozinho, vamos todo mundo para Brasília. Aquele Sóstenes Cavalcante fez uma coletiva. O foco total é a anistia. Foco total, uma pauta só. Agora já não é uma pauta, vê que o Zoom já está contra a pauta aí, de agro, né? É uma pauta só, não vamos falar mais de nada. Uma pauta só, anistia. Aí hoje já está falando em agro, já está. Mas como é que você está vendo isso? Olha, Miguel e Henrique, o que eu acho que acontece é o seguinte: eles têm maioria, sim, na Câmara, pelo menos, talvez no Congresso, para aprovar a anistia, se eles quiserem, se eles puderem. O problema é que falta condição política. A opinião pública foi muito efetiva quando ela barrou a PEC da blindagem, ou se quiserem, da bandidagem. Então, foi aprovado por uma grande maioria na Câmara e, no entanto, quando chegou no Senado, ela não teve um único voto a favor. Ela foi barrada porque na comissão, que nem seria do plenário, não teve um único que votasse a favor. Então, ela foi liquidada, assim, até por gente que votaria em outras condições. Por quê? Porque a opinião pública se manifestou. Isso foi muito bacana, porque, vamos dizer, infelizmente, faz o quê? Faz coisa de 10 anos, as ruas estão mais tomadas pela extrema-direita do que pela esquerda. E por quê? Porque a extrema-direita entrou nesse discurso sem nenhum referencial na realidade, eles vivem num mundo paralelo, Brasil Paralelo é o nome de um site deles, e é como disse o deputado que apareceu agora, o deputado Zucco. Quer dizer, eles falam qualquer barbaridade acreditando, eles chamam de bandidos quem discorda deles, eles afirmam que o grupo deles é praticamente santo, estão todos cantando lá no céu, rodeando Deus Pai. Eles falam isso e eles se convencem disso e se animam uns aos outros disso, o que é muito assustador em termos de saúde mental, inclusive. Agora, o fato é que existe uma barreira para isso, que é a opinião pública. O Congresso está muito à direita, está à direita, eu diria até da população brasileira, porque, veja, o voto decisivo, o voto mais convicto dos brasileiros, da sociedade brasileira, é o voto no Executivo. O voto no Legislativo é um voto dado, infelizmente, sem a mesma atenção. Muitas vezes a pessoa vota em alguém por uma simpatia, porque alguém pediu, porque viu a foto da pessoa, mas não tem a mesma convicção que o voto no Executivo. Então, o que temos? Temos uma sociedade que elegeu um determinado projeto com Lula, que, infelizmente, por falta, temos que dizer, de cultura política, essa sociedade fez um Congresso que não apoia essa pauta. Agora, esse Congresso, que avança o sinal o tempo todo, com pautas antipopulares, inclusive, esse Congresso, sobretudo essa Câmara, eles encontram uma barreira quando a opinião pública se levanta. Então, o que acontece? As últimas aventuras e desventuras do Bolsonaro o humilharam. Assim que eu vi essa história da tornozeleira, que tem sido alvo de uma quantidade enorme de memes, de gozação, etc. Assim que vi isso, eu falei, gente, esse cara perdeu a liderança, ele não é mais líder. As pessoas podem querer a salvação dele, a libertação dele, a redução de pena, mas por pena, não é mais por admiração. Ele perdeu a admiração.
Você tinha um grupo todo que admirava o Bolsonaro, sabe-se lá por quê, mas falava essas coisas. Um homem simples, um homem que fala a linguagem do povo, um homem que come leite condensado no pão, um homem que se serve à mesa sem toalha, sem nada, um homem grosso. Um homem que, então, aparecia como uma pessoa sem refinamento, sem requinte nenhum, e, então, nesse sentido, uma parte da população admirava-o por achar que era uma pessoa humilde como eles. Agora, na hora que esse homem faz uma pataquada desse tipo, de derreter uma tornozeleira, quer dizer, tem a ilegalidade, tem a destruição de um patrimônio público, que é essa peça de controle, que é a tornozeleira, mas tem também o lado da burrice. Então, como você vai admirar uma pessoa assim? Então, o que eu estou sentindo nos últimos dias, aliás, já começou antes, começou com os problemas de saúde dele. O homem histórico de atleta era agora um velho com soluços, crise de soluços, etc., que a gente nem sabe se existiram ou não, porque ele não teve na polícia, talvez o susto tenha resolvido o soluço, mas seja como for, passou-se da admiração por uma pena pela condição física dele. Mas enquanto é condição física, você pode ter pena da pessoa e ainda assim manter uma admiração pela cabeça da pessoa. E, de repente, ele faz uma besteira desse tipo, uma cretinice, que torna muito difícil admirarem-no. Então, o resultado disso é uma redução do apelo Bolsonaro. Agora, alguns jornalistas têm dito, alguns comentadores de jornal, inclusive o Hélio Gaspari hoje, que a direita não precisa mais de Bolsonaro. Eu discordo. Eu acho que a direita ainda precisa, porque a direita no Brasil só ganha eleição, Miguel, quando ela apela para a extrema. Foi o que fez com o Jânio Quadros, com o Collor, com o Bolsonaro. A única eleição que a direita ganhou sem apelar para a extrema esquerda foi uma eleição totalmente atípica de Fernando Henrique no bojo do Plano Real. Você imagina, você muda a economia, você acaba praticamente com a inflação 3 meses antes da eleição, em pleno período eleitoral, é claro que você vai ganhar. Agora, não é uma situação normal, vamos dizer assim. Não vou chegar ao ponto de dizer que é um desrespeito à lisura eleitoral, mas passa perto disso. É que a situação na época era muito crítica. Mas o que foi? Esses outros três? Jânio, Collor, Bolsonaro, demagogos totais, demagogos da pior espécie, demagogos que depois se apurou que tinham feito coisas que não eram as melhores do mundo. O Jânio, por exemplo, chegou a namorar a ideia de invadir as 3 Guianas, que na época eram colônias da Inglaterra, da Holanda e da França. Imagina o problema que ele ia criar para o Brasil, ia ter guerra com 3 países europeus. E o Jânio demorou essa ideia para ficar no poder. Então nós temos uma direita que, sabendo que não ganha no limpo, ela vai apelar para a extrema-direita. E o Bolsonaro ainda simboliza isso. E hoje, então, os candidatos desse grupo, eles têm que escolher. Eles querem conseguir alguns eleitores mais moderados, e aí tem que se afastar do Bolsonaro, ou eles querem manter o eleitorado bolsonarista, e aí eles têm que manter-se na radicalização. É uma escolha que até agora pendeu mais para o lado do bolsonarismo, com os gestos de subordinação explícita e vergonhosa de Tarcísio, Zema, Cláudio Castro, Ratinho, mesmo Eduardo Leite, Caiado também, ao bolsonarismo. Agora começou a ficar tóxico e começou a chegar a uma situação que eles têm que escolher um lado. Você tinha dito que seria legal a gente discutir a chance de eleição no ano que vem. O Lula, nesse momento, está com muita chance, porque a autodesmoralização do bolsonarismo é muito grande. E é claro que não podemos cantar a vitória agora, muita coisa pode acontecer, mas eu penso que essa dificuldade que vão ter agora os governadores da assim chamada direita, que eu diria mais uma extrema-direita, como o Sérgio Augusto, jornalista cultural, grande jornalista cultural brasileiro, celebrizou a expressão, uma direita que usa garfo e faca, para distinguir do Bolsonaro, que não usaria essas coisas. Então, essa direita que usa garfo e faca, mas que, enfim, é mais extrema do que direita mesmo, ela agora tem que escolher entre se ela vai tentar apelar mais para o centro ou se ela vai fechar com o bolsonarismo. Esse ponto enfraquece os caras. Isso é positivo. Agora, Renato, me diz uma coisa, ainda dentro dessa, não da questão do bolsonarismo, mas assim, até onde você acha que vai essa queda de braço? Eu não vou nem chamar de queda de braço, porque acho que queda de braço fica uma coisa
excessivamente viril para essa frescura que o Alcolumbre e o Mota estão fazendo com o presidente Lula. Eu não vou no evento. Eu rompi com o líder do governo. Eu nunca vi isso na vida. O presidente da Câmara rompeu com o líder do PT, mas ele não pode romper, ele é o presidente da Câmara, ele tem que falar com todo mundo. Então, assim, agora o Alcolumbre, não, ele cismou que, assim, quem vai ser o ministro... A prerrogativa é do presidente indicar o ministro supremo, mas eu quero escolher quem que ele vai escolher. Até onde você acha que vai essa guerra? Porque hoje teve a promulgação, a sanção da nova lei da nova alíquota de imposto de renda e tal, que isentou quem ganha até 5 mil, e nenhum dos dois, o presidente da Câmara e do Senado, e o do Senado é o presidente do Congresso Nacional, eles não apareceram. Você acha que isso vai muito longe ou uma hora eles vão cair na real? Porque os dois dependem do voto do Lula, né? Um no Amapá e o outro na Paraíba. Como é que você está vendo essa crise entre os presidentes das duas casas e o governo? Olha, não me lembro agora qual jornalista hoje comentou, que era, acho que foi Josias de Souza, que era jogo de cena, e que o Alcolumbre e o Mota não iam perder a chance de ir para a sanção da lei, porque é uma lei muito popular, a lei da isenção até 5 mil, e eles iriam querer colher frutos. O fato de não irem me surpreendeu um pouco, quer dizer que acho que a birra está maior do que eu pensava. Agora, é um lado complicado, quer dizer, um lado de queda de braço. A presidência da República tem muito poder no Brasil, mas desde o impeachment da Dilma, esse poder foi muito reduzido e ainda não foi recomposto. Uma das qualidades que temos o Lula como presidente é que ele tem perfil de presidente da República. O Temer e o Bolsonaro não tinham. Então era muito fácil os interesses muito corporativistas de grupos de deputados prevalecerem sobre eles. Nós precisamos ter alguém na presidência que seja capaz de falar em nome do povo brasileiro como um todo. Veja, há uma frase do Marx, um comentário do Marx, no 18 Brumário, que é a seguinte: o presidente da França, no caso de Napoleão, o futuro Napoleão III, é eleito pelo povo inteiro. Agora, os deputados são eleitos por interesses particulares. Um por uma cabeça de ponte, outro por uma aldeia, etc. e tal. Eleição distrital na França, né? E aqui no Brasil é proporcional, mas mesmo assim nós temos esses interesses muito particulares. Então, você tem gente que é o candidato da cidade tal, existe no Brasil um distrital de fato, sobretudo no interior do país. Nas cidades do interior se reúnem, aqui em São Paulo, você tem talvez metade dos deputados são eleitos na prática por um voto distrital informal. E você tem aqueles que têm votação no estado todo, que representam causas mais amplas. Podem representar a educação, a saúde, podem representar o agro. Tem gente de direita e de esquerda com essas outras causas, mas sempre são particularismos. E é muito difícil essa galera enxergar o todo. Então, o problema que nós temos, desde o Temer e, sobretudo, com o Bolsonaro, é que esses particularismos subiram nas costas do eleito do povo, do presidente. Então, vai ser demorado ainda recompor a presidência da República no papel que ela tem. Como vai ser nos próximos meses, eu não sei, mas é visível que enfim, veja, a esquerda na Câmara não chega a um terço. A esquerda não é capaz de impedir um impeachment, eventualmente. Para você impedir um impeachment, você tem que ter 1/3 mais 1 dos votos. 2/3. 2/3 é muita coisa e nós não temos nem 1/3 na Câmara. Nós não temos condições de entrar com um pedido de emenda constitucional, que precisa de 1/3 de assinaturas. Então, é uma situação delicada e que a gente tem que procurar recompor na próxima eleição. Para a próxima eleição, a gente está, de novo, cometendo o velho hábito brasileiro de pensar na eleição presidencial. É importante, é decisivo, é mais séria que existe. Mas nós temos que tentar ganhar alguns governos de Estado, pelo menos, e mudar a correlação de forças na Câmara. E não manter e evitar que o Senado seja um parquinho da extrema-direita, que é toda a aposta do bolsonarismo está sendo essa. Quer dizer, manter os governadores e aumentar no Senado, até com a fantasia que eles têm de querer votar impeachment de ministro do Supremo. O que eu acho pura fantasia, só para dizer porque é fantasia. Primeiro, para você empichar um ministro supremo, você precisa de 2/3 do Senado. Isso não é fácil de obter. Por mais que o bolsonarismo cresça, ele não vai chegar a 2/3, eu acredito. Segundo, qualquer votação de impeachment pelo Senado,
os senadores são os jurados, por assim dizer, mas o presidente do julgamento é o presidente Supremo. Muito improvável que o presidente Supremo torne fácil um julgamento desse, supondo que se chegue ao ponto de acusar um ministro Supremo perante o tribunal, o Senado transformado em tribunal, supondo que chegue isso, e queiram, por exemplo, julgar o Alexandre de Moraes com qualquer acusação absurda, quem vai presidir é o presidente Supremo, o Fachin. Vocês imaginam que o Fachin vai ser mansinho para os senadores? Vai deixar isso fácil? Não vai deixar. Então, isso é uma fantasia deles. Mas, do nosso lado, nós temos que aumentar a nossa força política no Brasil. E esse é um ponto que está difícil. Renato, só para acrescentar, se impeachment o ministro Supremo, Lula põe outro. Né? Eles esquecem disso. Lula vai nomear outro. Bota um cara mais forte ainda, embora seja difícil encontrar um cara mais forte que o Alexandre de Moraes. Embora, venhamos, Miguel, as indicações pelo PT não foram as mais capazes, né? Quer dizer, ele colocou várias pessoas que agiram muito mal. Né? Vivendo e aprendendo. Ontem saiu uma pesquisa que achei interessante. Ficou pequena ainda, aumentei, mas ficou pequena. Deixa eu ver se está bem grandão. Peraí. Saiu uma pesquisa Pronto, agora sim, ficou bem grandão. Uma pesquisa Vou até botar na página inteira, assim. Isso aqui é espontânea. Daqui a pouco, do CNT-MDA. Só esse painel me impressionou muito. Aí, espontânea. Pesquisa espontânea é aquela que você não dá os nomes dos candidatos, você pergunta para a pessoa em quem você quer votar para presidente no ano que vem. Fala um nome aí. O entrevistador não dá nenhum nome. Aí, 32% escolheram Lula, muito alto para uma espontânea. O Lula está muito forte. Eu nunca tinha visto espontânea tão alto. Nem o Lula tinha espontânea tão alta assim em eleições passadas. Jair Bolsonaro, 17%. O Tarcísio está pontuando já 2%. Mas o que a gente vê aqui é o seguinte, que só tem o Bolsonaro. Tem o Lula e o Bolsonaro. A direita não construiu outro nome, né? É o Bolsonaro. Eles estão dependentes do Bolsonaro, o que é um problema enorme para eles, porque um Bolsonaro com um problema psicológico, para mim está começando a ficar claro isso, né? Claro que isso não é perdão para ninguém, mas ele é um cara que somatiza muito, é um cara fraco, né? Ele não está aguentando a barra. Já não aguentava quando era presidente, estava lá no Bem Bom do Planalto, já não aguentava a barra. Agora, então... Mas eles não têm, gente. Eu fiz uma pesquisa, Renato, para ver como é que estava no ano anterior da eleição do Bolsonaro, né, em 2017. O Bolsonaro já estava com mais de 11% de espontânea, estava quase empatado com o Lula, na verdade, na espontânea. E quando você ia para a classe média, que o Bolsonaro ele era o campeão da classe média. Né? Agora, muita gente finge que esqueceu isso, mas entre pessoas que ganham mais de 5 salários, ele tinha 20% de espontânea, 25%. Coloca de novo essa tabela que eu queria comentar uma coisa que eu achei muito interessante. Olha, é comum na discussão política brasileira a gente falar em 3 terços. 1 terço para a esquerda, 1 terço para a direita, 1 terço indeciso. Veja, o Lula está com 1 terço, 32,3% é quase 1 terço, falta 1 ponto só. O indeciso está exatamente 1 terço, 33,3%. Nem que a gente tivesse encomendado, daria para ser mais preciso. Agora, a direita ou extrema-direita não tem 1 terço. Se pegar quem é de direita, assim, realmente raiz, extrema-direita raiz, é o Bolsonaro mais o Tarcísio. Vamos dar o benefício da dúvida ao Ciro, que também está com uma intenção muito pequena, mas não chega a 20%. A extrema-direita. Então, esse é um ponto muito interessante, porque você tem 1 terço Lula, 1 terço indeciso e 1 terço no qual, vamos dizer, o Bolsonaro tem pouco mais do que a soma de branco nulo e outros. Bom, vamos supor que outros têm alguns de extrema-direita também, mas não chega a 25%. Então, esse quadro indica uma depressão da intenção de voto na extrema-direita. Ela está mais fraca atualmente. Isso é muito interessante. Quer dizer, acho que o desgaste do processo foi muito grande. Embora seja muito difícil
uma pessoa que foi contaminada pelo vírus da extrema-direita ouvir algum dado da realidade, o fato é que o processo, como foi conduzido, foi pedagógico. Isso é muito bom. Tanto que, veja, eu estava pensando, como que foi preso o Bolsonaro? Uns meses atrás, gente séria, gente que eu respeito, estava especulando que a prisão do Bolsonaro poderia causar uma comoção popular, uma revolta. Isso dizendo em agosto. O que aconteceu? Primeiro, o Bolsonaro recebeu a tornozeleira, depois recebeu a prisão domiciliar, aí teve a prisão preventiva no sábado, e agora a prisão no mesmo lugar, mas já como o cumprimento de uma longa pena de prisão, né? Então, o que nós temos? Esse negócio por etapas. O próprio fato de que o processo seguiu todo o ritual, sem nenhuma precipitação, ele foi condenado quase 3 anos depois dos crimes do 8 de janeiro, mais de 3 anos depois que ele começou a conspiração para o golpe. Tudo isso daí, para muita gente, achou que foi demorado, mas eu acho que o timing foi muito bom. Se demorasse mais tempo, como nos Estados Unidos, que não chegaram a condenar o Trump pelos crimes do 6 de janeiro de lá, então ele estaria isento, poderia talvez até concorrer na eleição do ano que vem. Como foi uma coisa lenta, foi lenta, mas inexorável. Tem um provérbio alemão, que parece bíblico, até pensei que era da Bíblia, não, é alemão, que é: os moinhos do Senhor, os moinhos de Deus, moem lentamente, mas muito finamente. Então, é uma coisa da inexorabilidade da justiça se produzindo. E eu acho que isso teve um efeito na opinião pública, Miguel e Henrique. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes disso. Mais até do que o fato dele estar preso, é o fato dele estar preso com a convicção de uma boa parte da população, mais do que quem vota no Lula, de que ele merece estar preso. Muito bom, bonito o ditado alemão, né? Já que você falou, né, você achou que era a Bíblia, mas então eu acabei lembrando da questão da Bíblia, que eles começaram a apelar muito para a questão bíblica esses últimos momentos aí do Bolsonaro, né, antes de ser preso. O Flávio Bolsonaro fez uma vigília, né, em frente à casa dele, depois fez uma live em que ele reza chorando, e começaram a apelar, radicalizar, como se o Bolsonaro, parece que o Bolsonaro era um santo, né? Um santo, o próprio Jesus que foi preso, foi crucificado. Teve um até que falou, não, um desses Bolsonaro falou que comparou a Jesus, entendeu? Jesus que foi crucificado, né? Essa questão da religião, quando você exagera, eu quero acreditar nisso, né, Renato? Eu queria acreditar nisso. Quando você exagera, você força muito a barra, a população acaba rejeitando, né? Porque religião é uma coisa séria, né? Se você força a barra, politiza demais, né? O que você acha? Eu estou gostando muito de uma coisa que está acontecendo na novela das 9, na novela Três Graças, que é uma aproximação do universo evangélico. O universo evangélico ficou, vamos dizer, em parte, uma maioria dos evangélicos apoia o bolsonarismo, mas não todos. E, de repente, nós temos uma novela que mostra os evangélicos numa posição positiva, e, inclusive, os evangélicos da novela são amigos da personagem trans, que é uma coisa que, supostamente, eles não seriam. Então, você está sentindo... Eu estou sentindo toda uma série de esforços do lado progressista da sociedade para se aproximar da religião, o que é muito importante, porque o Brasil é um país muito religioso, sobretudo para os evangélicos, são mais intensamente religiosos do que os católicos. Quem, como eu, foi batizado na Igreja Católica, tem uma relação muito frouxa com a religião. O evangélico tem uma relação realmente de, podemos dizer, utilizando uma linguagem política, de militância. Então, eles não podem ser desconsiderados. Isso é um ponto positivo também. Você está sem som, Miguel. Renato, só para terminar aqui, uma coisa que eu acho interessante, que uma coisa que o evangélico, que eles pensam, né? Eu sou católico, mas eu conheço muito evangélico, eu acompanho, assim, de ler e tudo. É que eles são muito deterministas, né? O que acontece é porque Deus quis, né? Uhum. Aí, agora que... Tanto que tem até um videozinho de uma senhora aqui, evangélica, em que ela chora muito. Não vou nem botar aqui porque é um pouco triste. É engraçado, mas é triste também, que ela está chorando muito.
em que ela fala tudo que ela pediu Eu vi. Tudo que ela pediu para o Lula aconteceu para o Bolsonaro. Ela rezou tanto para o Lula, né, ser preso, para o Lula ter problema, e para o Lula perder a eleição. Tudo que ele rezou, né, para o Bolsonaro aconteceu para o Lula e vice-versa. Deus fez o contrário. Agora, ela não pode desacreditar em Deus, porque Deus é justo e Deus só faz o certo, né? Então, também, isso é capaz de, em algum momento, né? Outra coisa que eu queria acreditar, vai virar uma chave se as coisas estão acontecendo com o Bolsonaro, é porque Deus quis, né? Deus quis que acontecesse. Pode ser. Eu gostei de um comentário do Paulo Russo, aqui do Público, dizendo que esses 33% de indecisos são votos que precisamos para o Senado, para os governos de Estado e para a própria eleição presidencial, né? Quer dizer, eu acho que é importante lutar para pegar esses votos, né? E é melhor você lidar com é mais fácil você trazer um indeciso do que trazer quem já está comprometido com o outro lado, né? Então, vamos pegar os 20% de Bolsonaro mais Tarcísio, são difíceis de você mexer, mas os 33% de indeciso a gente pode e deve tentar conquistar, né? Vamos terminar o programa, já são mais de 10 horas. Renato, muito obrigado, então, pela participação. Eu te agradeço a você, o Henrique, a esse público maravilhoso, muito bom, né? Então, é isso, né? Obrigado, boa noite para vocês e temos que ser muito firmes. Não podemos ficar só contentes porque criminosos foram presos. Temos que pensar o que vamos fazer para frente. Um abraço, então, para vocês. Abraço. Valeu, obrigado, Renato.